Mano, imagina você morrer e acordar em outro mundo, só que sendo uma espada, mas você não seria uma espada normal. E sim sendo uma espada que pode ganhar habilidades e aumentar seu nível. E ainda ser portado por uma garota metade gato. E isso foi o que aconteceu com o nosso prota. Então fica no vídeo e já deixa seu like e se inscreva no canal. Então, bora pra análise. E como eu havia dito, o episódio começa com um cara que acabou sendo um atropelado e mandado de vala pra conhecer Jesus. E depois ele reencarna como uma espada. E mostra que o encontro dele com essa garota gato foi por acaso, ou melhor, por um milagre. E nesse mundo em que ele reencarnou tem 6 luas e vários animais que só vemos em filmes, como os dragões. Só que aparece um cara falando na mente dele, e ele diz que a espada tem um longo caminho pela frente, e que eles vão se encontrar no futuro. E depois ele fala isso, ele vai embora. E o Prota tava pensando que era uma alucinação, e como ele manjava dos Paranauê sobre Isekai, ele pensou que talvez ele teria habilidades. Aí quando ele vai olhar, ele vê que ele era uma espada inteligente, e as habilidades dele eram auto-recuperação e telecinese. E com base na aparência dele, é como se ele fosse uma arma lendária dos RPGs Isekai. Só que aí aparecem uns goblins para atormentar a vida dele, e ele pensava que ele iria ser portado por um goblin. E ele usa um poder para eles não conseguirem tirar ele dali. E o goblin cospe nele, e pro Prota isso é uma declaração de guerra. E ele usa sua telecinese para se movimentar e começou a passar a peixeira neles. Aí ele corta uma pedra que tem dentro dos goblins e faz eles se sentir bem. De como se eles tivessem cumprido o seu trabalho. Após ele mandar os bichos de vala, ele vai olhar suas habilidades e ver que suas estatísticas aumentaram. E isso foi por causa que ele abateu os goblins. E aparece a voz de uma mulher falando com ele. E ela disse que a memória dele por enquanto era 10. E ele poderia conseguir subir na sua memória quando ele fizer uns abates de uns monstros. Aí aparecem as habilidades para ele definir. E depois ele começa a apunhalar um goblin para conseguir o cristal. E a sensação que ele sente após cortar um cristal é de quando você come alguma coisa muito gostosa quando você está faminto. E sempre que ele quebra os cristais, ele pode ganhar novas habilidades. E após isso ele vai para o seu repouso. Ele pensa que é um pouco solitário ser uma espada sem um portador. E aí ele decide que tem um novo objetivo, que é coletar habilidades, para que ele possa ser uma espada forte para seu futuro portador. E depois mostra a mulher gato sendo escravizada. E ela é da raça dos gatos pretos. E ela queria poder para sair dessa vida. E depois mostra a espada voando por aí. E como a habilidade de telecinese dele consome mana, ele só pode se movimentar por 3 minutos. E ele usa desse tempo para bater monstros. E ele vai pra cima de um monstro que segura ele e começa a drenar sua mana. Mas aí ele consegue se soltar e fatia o bicho. Após ele destruir o cristal do monstro, ele ganha uma nova habilidade, que é de flutuar, que é perfeito com a habilidade de telecinese. E ele pode voar 5 vezes mais longe. E ele passa pro abate de outros monstros. E quando ele perfura o cristal desse monstro, ele ganha uma nova habilidade de evolução. E se ele continuar assim, ele pode se tornar a espada mais forte do mundo. O portador dele ficaria feliz. E ele novamente se sente solitário, porque não tem ninguém para portá-lo. Após isso, ele vai para os covis dos goblins e começa a bater os bichos tudo. Após ele mandar todo mundo de vala, ele aumenta suas habilidades. E depois ele chega onde tem um rei goblin e usa sua habilidade super forte, que manda o bicho para conhecer Jesus. E depois ele derrota um goblin que era um mago, e ele consegue a habilidade que ele mais queria, que era de fogo. E a arte da espada dele era nível 3, e o portador dele seria um ótimo espadachim no futuro. Aí mostra um cara que abate em uma das suas escravas. E a gata preta vê isso e fica na frente dele. Aí ele manda ela se curvar e ela obedece por causa de sorte algemas que a força a fazer isso. E como punição ele deixa ela sem comida. Só que aí o careca fala que ela é uma espécie patética que não consegue evoluir. Aí ela pega uma pedra e vai pra cima dele. Só que por causa de suas algemas ela não consegue atacar ele. E depois ela mostra em uma carroça e ela estava dizendo que seria forte e que iria evoluir. E depois mostra o quanto mais longe o centro da floresta estiver, mais forte os monstros são. E quanto mais alto os níveis dos monstros, mais experiência ele ganha. Após ele lutar com o dragão, ele fica só o pó da rabiola. Só que ele depois usa sua auto-recuperação. Aí depois ele começa a lutar contra um rei slime. E sempre que a gosma do slime cai nele, ele começa a derreter. E ele precisava derrotar o bicho com um só golpe. E ele usa sua habilidade mais forte e acaba derrotando ele. Só que depois ele fica todo quebrado. Mas por sorte ele ganha uma habilidade de regeneração instantânea. E também tem outra habilidade, que ele pode armazenar coisas. E ele vai derrotando mais monstros e ele ganha uma habilidade de clone. E depois mostra ele lutando contra uma tartuguita de pedra e derrotando ela. Aí mostra outro monstro, que era um dentes de sabre, que conseguia se mover no ar. Aí ele usa uma habilidade que contém veneno e derrota o monstro. Após isso ele vai atrás de mais monstros e encontra uma área deserta sem nenhum monstro por perto. E quando ele resolve ir embora, ele não consegue sair do chão, porque a terra de lá absorve a mana. E então ele não conseguiria usar sua telecinese. E é por isso que não tem nenhum monstro por lá. E após 3 dias preso lá, ele imagina uma elfa linda salvando ele e sendo sua portadora. E depois de 10 dias ele não se importa quem seja o seu portador, ele só quer sair dali. E depois dele passar um mês ali, o cara já começa a enlouquecer, já tava achando que ele ia ficar preso pra sempre e virar ferrugem. E aí ele começa a usar seus pontos em habilidades. Só que aí do nada começa a chover, aí mostra uma carroça sendo atacada por um urso de 2 cabeças. Aí os donos de escravo começam a usar seus escravos como isca para que eles possam fugir. Mas aí o careca vai de vala. E a gata preta fica livre do controle dele. Aí ela pega um pedaço de pau e vai pra cima do urso, só que ela acaba sendo jogada pra longe. E ela cai do lado da espada, e ele fica pedindo para ela usá-lo. E ela vai lá e fica tentando puxar a espada. E quando o urso ataca, ela consegue puxar a espada no último segundo. E ele diz que ela precisava de uma força de vontade forte para equipá-lo bem. E ele compartilha todas as suas habilidades de combate com ela. E diz que iria ajudá-la a ficar forte. E ela vai
vai pra cima do urso, como se ela tivesse uma grande experiência de batalha. E ela começa a atacar o urso e fala que estava se sentindo um guerreiro que já matou inúmeras feras. Aí ela faz um ataque no pescoço do bicho, que acaba mandando ele de vala. Aí ela pensa em deixar a espada para trás, e ele quer que ela leve. Só que ela diz que o chefe dos escravos o levaria de qualquer jeito, e ela sempre terá que obedecê-lo. E o chefe dos escravos fala para ela não se mexer e entregar a espada. E ela não poderia desafiá-lo, porque ainda tinha essa coleira. Só que para nossa surpresa, a espada quebra o pescoço dele e queima o contrato que fazia dela uma escrava. E agora ela está liberta, e ele pede para que ela seja sua portadora. E ela aceita e diz para ele que queria ser forte e conseguir evoluir. E esse era um desejo de seus pais, que também queriam evoluir. E ele diz que vai treiná-la e torná-la forte e fazer com que ela evolua. E depois ele pergunta o nome dela e ela diz que se chama Fran. E ela pega a capa do cara e pergunta o nome dele. E ele diz que não tinha nome e pede para ela escolher. Aí ela pensa um pouco e diz que o nome dele seria Mestre. E ela colocou esse nome porque ele vai treiná-la e torná-la forte. E o episódio acaba, rapaziada. Antes de eu assistir eu não tava botando muita expectativa não, mas ele acabou me surpreendendo. E agora eu tô esperando mais um episódio dessa maravilha de anime. Bom, mas o vídeo foi esse, rapaziada. Se vocês gostaram, deixem o seu like e se inscrevam no canal para ficar ligado nos próximos vídeos. Então valeu e fui!